Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais uma vez lhes digo, afirmando com consciência, que não existe nada melhor do que acordar com um coração cheio de amor, cheio de respeito ao próximo, cheio de desejos de um dia feliz para todos. Por isso dou graças a Deus. Vamos falar com Deus? Te agradeço, Senhor, por ter despertado. Te agradeço, ó Deus, por todos os que já despertaram, os que ainda irão despertar. Te suplico, Deus, um dia de paz, de realizações, de vida e saúde. Que Tu abençoes a cada um. Mas, Deus, te suplico também pelas famílias enlutadas, que Tu estejas, Senhor, ajudando-os, confortando-os, dando-lhes, Senhor, os meios necessários, tanto espirituais como materiais, para que tomem sobre si, Senhor, e tenham forças para solucionar as dificuldades e os problemas. Te agradeço, Deus, pelas bênçãos recebidas de mais um dia e as bênçãos que nós iremos receber durante este dia. Te agradecemos, Deus, por tudo, pelo ar que respiramos, pelo sol que daqui a algum tempo, algumas horas estarão nos aquecendo, pelo cântico dos pássaros ao amanhecer, pelo o afeto, o carinho que tens para com cada um de nós, pela esposa respirando ao nosso lado, os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos amigos. Visita cada um, confortando-os, ajudando-os, dando-lhes, Senhor, mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Que os santos digam amém. Amados amigos, amados irmãos, todos os evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos, dão a narrativa do DNA de Jesus Cristo, de toda a sua geração humana, toda a sua descendência. Mas o evangelista João, no seu livro, ele nos mostra o DNA de Jesus, a sua origem espiritual. É o contrário do que fazem os outros autores. João nos apresenta Jesus começando por sua divindade. Ele nos diz que Jesus é o Verbo. E o Verbo começa pelo princípio, né? Pelo presente. E esse presente do Verbo nunca se acaba. Ele tem outros tempos, mas todos os outros tempos dependem do primeiro. Não é? Depende do primeiro. Ele é o único. Eu sou. É o que o Senhor Deus nos diz. Chega lá para Faraó, Moisés, né? O que é que eu vou dizer para Faraó? Diz apenas que eu sou. Ele é. Pode não ser amanhã, mas eu sou hoje. E serei daqui a 2.200 anos, a 2020 anos, a 2021 anos, a 30 mil, a 50 mil, a 200 mil.
eu sou. E Moisés disse para Faraó, eu sou, me mandou. O Evangelho de João é um dos mais profundos da Bíblia. Observem que João apresenta Jesus Cristo sobre a sua respectiva eternidade. João 1:1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, e criou tudo para nós, para que nós habitássemos. Enquanto, como já falamos, os outros evangelistas apresentam a genealogia de Jesus humana. E João vai direto à eternidade, a ponto de dizer que não há, não é? Que não há no Jesus homem um outro DNA, a não ser o DNA de Deus. Mas tinha o original, o DNA da sua descendência humana, porque ele também foi humano. Então teria que ter. E Deus não erra em nada. Deus faz tudo perfeito e sem sombras de dúvida. Em João 1, de 6-9, ele diz, o autor nos mostra que, embora todos nós sejamos criados por Deus, nem todos nós somos filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que querem ser filhos de Deus. Ninguém é obrigado a ser filho de Deus. Vi agora por último aqui na TV um senhor dizendo que não tinha pai, que nasceu sem pai. E não queria nenhum acordo com o pai. Ele jogava o véu para cima, rasgava todo o seu amor que não existia por este ser chamado pai. E impressionou muita gente. Eu mesmo fiquei decepcionado, que ele é um homem que faz muita caridade, ajuda muitas pessoas, viaja pelos interiores ajudando. E quando eu vi ele da própria boca dizer que odiava o pai, que não queria vê-lo, que olha, tudo que você pode imaginar, aquele homem expressou nos gestos, nas palavras em que ele dizia. Isso me deixou muito triste. Nunca vi em um ser humano tanto ódio por outra pessoa e muito menos pelo próprio Pai. Por intermédio de Jesus Cristo, uma nova aliança e superior aliança entre Deus e os homens é estabelecida. E dois caminhos nos é oferecido, o que leva à salvação, o que nos dá novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus, com a aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador, ou um outro largo e espaçoso que aceitamos qualquer coisa, sem conhecimento, sem nada, só pelos prazeres da carne, que leva à perdição. Só Jesus. E ele nos diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu, ninguém chega ao Pai, senão por mim. É um versículo conhecido, né? Mas que é repetidamente pronunciado em diversas ocasiões. Porque este caminho é que nós temos que conhecer, este caminho é que nós temos que aceitar. Este caminho é pelo qual nós devemos, em toda a nossa existência, caminhar. É preciso conhecer este caminho, porque o outro não precisa conhecer, porque tudo nele é prazer, tudo nele é vaidade, tudo dele satisfaz a carne. Mas o espírito enegrece, porque não tem luz. É preciso conhecer, por intermédio de Jesus, o caminho estreito e espinhoso. Há vários
promessas no Antigo Testamento e no Velho Testamento, né? Jeremias, profeta, e Ezequiel também fala. Ela havia uma profundidade muito grande nas palavras desses profetas. Devido à popularidade do seu ministério, as pessoas começaram a perguntar a João se ele era o Messias. Se ele era o Messias, porque ele se tornou um homem popular como muitos nos nossos dias. Há pastores que são tão populares que você chega lá no Alto Amazonas, todo mundo conhece, citou o nome dele, não é? Às vezes até líderes de lá da região não são tão profundamente conhecidos quanto aqueles que são de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque eles têm um vasto ministério através da TV, da rádio, que realmente levam as suas mensagens até os confins da terra. Porque a todo momento as pessoas estão querendo saber quem são os cristãos e querem nos rotular de alguma maneira. João Batista, que não devemos nos importar com os rótulos, de acordo com o seu posicionamento, devemos nos preocupar em cumprir a nossa missão. Porque a todo momento as pessoas estão querendo nos rotular. Alguns de bom coração, de boa maneira, e outros de má. Nos fazem ser alguma coisa perigosa para os demais. Mas nós temos o Espírito Santo, não é? E João nos prepara espiritualmente e nos mostra. E nós lendo, vemos e aprendemos que os primeiros seguidores, o primeiro evangelista foi João. O primeiro discípulo foi João, não é? Observe, eles eram seguidores de João Batista. E é sensacional ver que havia neles uma expectativa para conhecer aqueles sobre quem João Batista falava. Ele iria chegar. Ele iria chegar. Eles aguardavam ansiosamente a revelação desse cordeiro de que era seu mestre. Pois isso, quando viram Jesus, ficaram com ele ali, naquele momento, naquele instante, naquele dia, naquela hora. João 1, 35 a 42. Em seguida, o Senhor Jesus vai recrutando mais alguns discípulos. Existe um que nós gostaríamos de destacar, Natanael. É uma das belas chamadas de Deus a Natanael. Inclusive, eu tenho um cunhado com esse nome. Aconteceu que também com Filipe foi ao encontro de Natanael e falou sobre Jesus como Messias prometido, e que ele vinha de Nazaré, versículo 45. Contudo, Nazaré era uma cidade pequena, comunidade de onde nunca tinha vindo nenhum profeta. Além disso, não tinha nenhum tipo de centro comercial. Nazaré era uma cidade do interior e, à época, muito insignificante. Por isso que Natanael pergunta a Filipe se alguma coisa boa poderia vir daquele lugar. Quando Natanael se aproximou de Jesus, o Senhor fala como se já o conhecesse e como se soubesse o que ele estava fazendo. Diante das palavras de Jesus, Natanael é o primeiro a reconhecê-lo como filho de Deus, como o Messias de Israel. Com Natanael, nós vemos que precisamos ser pessoas sensíveis a Jesus e às suas palavras,
para que os nossos corações não sejam contaminados, nem desviados por outras palavras enganosas e venenosas, que nos tiram do sério, que nos tiram do caminho verdadeiro e santo do Senhor Jesus. É preciso conhecer. Coisas extraordinárias acontecem. Deus prepara a nossa vida e nos faz entrar em um novo nível de vida, onde coisas extraordinárias irão acontecer, numa transformação, numa modificação em tudo que nós fazíamos antes, já não faremos depois que aceitamos a Cristo. João 1 nos mostra que servimos a um Deus santo, a um Deus que devemos estar exaltando, que devemos servi-lo com amor, porque nós servimos ao Verbo, e Ele é hoje, amanhã, depois de todos os tempos da nossa vida e da vida interminável de Deus. O Verbo da vida que veio à Terra para se relacionar conosco, para nos dar e nos fazermos, tornarmos a recebermos das mãos do seu próprio Pai o direito de sermos chamados de seu Filho. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Amém.